vou dar uma interpretação pessoal sobre o que acontece conosco, né? Vamos colocar o homem, né? Tá? O ser humano, ok? Como sendo os seus, a sua mente, né? O seu cérebro, responsável por um tipo de sistema lógico, certo? Ok? Então, se o homem ele possui um sistema lógico para o seu raciocínio, né? Esse sistema lógico ele vai cair no teorema de Gödel, ou seja, ou ele é incompleto ou ele é paradoxal, certo? Então, todas as decisões, né, que um ser humano quiser tomar, certo? Tentando criar, né, uma situação de raciocínio mais completo possível, ele vai acabar caindo num paradoxo. Se ele tentar eliminar os paradoxos, ele vai cair na incompleteza. Então, se eu pensar que existe uma causação vertical, certo, sobre o homem, né, em algum momento de crise, certo, que equivale a um momento de paradoxo, certo, ele não vai conseguir resolver se não vier essa causação vertical. Então, se eu coloco o mundo espiritual como sendo responsável pela causação vertical, então tem que haver uma influência de Deus para que um homem resolva uma crise, né, que é dada por um paradoxo, certo? Então, afirmações de atitude, afirmações de decisões, né, que ele dentro de um discurso, ele fala e diz assim, olha, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, ele cria dentro dessa afirmação, né, desse discurso, tá, uma certa lógica para operar tanto no discurso como na ação. Ok? Só que ele esquece que se é um sistema lógico, né, e está sujeito ao teorema de Gödel, certo? De Gödel, em algum momento a pessoa vai se contradizer, certo? Ou por uma ação errada, né? Ou por uma ideia errada. Tá? Então eu coloco que a incompleteza, né, ela vai acontecer por uma ação errada. E o paradoxo vai acontecer por uma ideia errada. Então, em alguns momentos da vida, o ser humano vai cair nessas duas situações. Ou uma ação errada, ou uma ideia errada. Por quê? Porque nem todo conjunto de ações vai corresponder ao mesmo conjunto de ideias. Certo? Em algum momento, né, alguma ação vai contradizer uma ideia e alguma ideia vai contradizer uma ação. Tá certo? Então é isso que eu coloco como o teorema de Gödel aplicado ao sistema humano. Né? Se você pensar o sistema humano como sendo um sistema lógico, né, é claro que o ser humano não é formado só de lógica, mas o momento que ele se baseia apenas dentro de um sistema lógico, né, é claro que existem outras influências, né, da intuição e a influência espiritual, mas se um homem se reduz ao seu sistema lógico, com certeza ele vai incorrer em uma ação indevida ou numa ideia indevida. Certo? Então essa é vamos dizer, a impressão que eu tenho quando eu olho para o teorema de Gödel e transporto para a nossa natureza humana, considerando
o homem como sendo um sistema lógico, né? Agora vamos ver um outro pedaço que é o Teorema de Bell. Bom, então vamos colocar aqui de novo o homem, certo? Como sendo agora, né, um sistema clássico, certo? E ele vai operar no seu cérebro resultados também clássicos, certo? Então, pelo Teorema de Bell, você, né, não consegue predizer todos os resultados possíveis, certo? De um sistema, né, físico, no caso, usando apenas a mecânica clássica, ou seja, a mecânica determinista. Então, a mecânica clássica é aquela mecânica que dá a determinação precisa de posição e de velocidade para uma determinada partícula. Ou seja, o sistema é completamente determinado. Ou seja, você consegue fazer qualquer tipo de previsão. Ok? Então, se o raciocínio humano, né, e se o conjunto das coisas humanas forem simplesmente clássicos, né, em algum momento ele vai perceber, né, que para explicar o cérebro humano, por exemplo, o funcionamento do cérebro humano, essa mecânica clássica não vai ser suficiente. Então, o Roger Penrose escreveu um livro, A Mente Nova do Imperador, ou A Mente Nova do Rei, né, em português foi traduzido pela Mente Nova do Rei, né, onde ele mostra que, que não é suficiente, né, se explicar, né, a mente humana, até mesmo usando a mecânica quântica. Né? Certo? Ou também, de uma outra forma, nós podemos perceber que no livro do Roger Penrose, né, ele está interessado na ideia da consciência. E nessa ideia da consciência, ele percebe que a mecânica quântica precisa de alguma coisa a mais. A outra coisa é que, se a mecânica clássica for utilizada para tentar explicar, né, nenhum algoritmo computacional não, né, que é contido dentro da mecânica clássica, daquela mecânica determinista, exata, vai conseguir explicar o funcionamento do cérebro humano. Então ele vai precisar da mecânica quântica. E quando ele chega na mecânica quântica, para tentar explicar o cérebro humano, ele percebe também, né, aí, vamos dizer assim, ele percebe que encontra paradoxos, né, que vai cair no Teorema de Gödel. Então, em resumo, certo? O Teorema de Bell, né, mostra que o plano da realidade precisa de algo mais, certo? O plano clássico precisa do quântico, certo? E o Teorema de Gödel mostra que para explicar o plano quântico, né, você encontra paradoxo ou incompleteza, de tal forma que você vai precisar da causalidade vertical para explicar os resultados da mecânica quântica. Certo? Então, o que acontece? A ciência materialista, tá, que isolou a realidade dentro da mecânica quântica,
né? E dentro da mecânica clássica,